sempre uma grande oportunidade, na verdade, e é uma grande oportunidade quando a gente pode contribuir, né, na transformação, na busca do autoconhecimento. É tão dolorido, né, é tão difícil olhar para nós mesmos, né? A gente até começou o papo falando disso, como é difícil olhar para nós mesmos, né, dentro dela. Bom, Vera Araújo, eu sou a minha formação, eu sou especialista em gestão de negócios, né? Aí eu vou falar, meu Deus, o que é isso? Em gestão de negócios em alimentos e bebidas, e sou mestre em hospitalidade. Como é que eu cheguei na constelação? Eu sou docente universitária e também trabalho com consultoria. Com a consultoria, eu faço uma consultoria voltada a negócios na área de alimentos e bebidas. E essa é uma área formada em 90% quase por família, né? É marido e mulher, mãe e filho, irmãos. Então, a maioria dos empreendedores na área de A e B são de origem familiar. E o que acontece? Muitos problemas. Então, muitas vezes você termina uma reunião de negócios, fala dos números, faz os resultados, termina uma reunião, começa uma briga. Que o familiar discorda, ele vai ficando em silêncio, ele vai ouvindo a consultora, vai entendendo os preceitos, as determinações, mas todas as questões familiares acabam caindo no meio da relação de negócios. E eu comecei a... Falei, gente, eu não tenho mais ferramentas para resolver isso tudo. Eu encontrei a constelação para uma busca pessoal, né, para o meu autoconhecimento, e a primeira coisa que eu identifiquei é o quanto essa terapia, essa visão integrativa diferenciada poderia me ajudar também no meu trabalho. Trazer as ferramentas da constelação, a visão, o equilíbrio que a constelação me trouxe foi fundamental para melhorar a minha relação, inclusive, com os clientes. Porque eu também não estava muito mais sabendo como resolver todas essas questões, fazer com que eles separassem, porque me faltavam ferramentas para falar, olha, peraí, isso aqui, olha, ele está enxergando isso desta forma na empresa, o seu comportamento, sei o quê, porque isso é assim, assim, assado na sua família, na sua descendência, ou nos seus emaranhados familiares, né? E isso foi me trazendo uma maneira diferenciada de enxergar o meu trabalho e me trouxe ferramentas novas para trabalhar com essas famílias dentro dos negócios. Então, eu uso muito. Na sala de aula, então, nem se fale. É incrível, assim, a professora que eu me tornei, a docente que eu consegui, o quanto eu me melhorei como docente, depois de assumir, de aprender, de fazer a formação, de continuar estudando, e ainda, meu Deus, eu estudo para sempre, né, meninas? Eu ouço as meninas falando, como a gente conversou da outra forma, e falo, meu Deus, eu não sei nada! Meu Deus, como eu ainda tenho para aprender isso, é tão bom, é tão vigorante você saber que tem N formas de viver melhor, olhando para nós mesmos e depois distribuindo. Foi assim que eu cheguei aqui. É tão engraçado ouvindo as meninas falar, exatamente, eu acho que a coisa mais rica da constelação, né, de toda essa terapia integrativa, é exatamente essa possibilidade da integração. E é uma dos conceitos, né, porque você só pode constelar a partir daquilo que você vivenciou, seja a dor, seja a conquista, né? Primeiro é quem você é, para depois você conseguir constelar. Por exemplo, essa minha amiga que eu vim atender é uma pessoa que conhecia a constelação há anos, morria de medo, já chegou em encontros sistêmicos, presenciais, sentir o campo chamar e nunca teve coragem. E aí um dia a gente conversando, ela tá depressiva, não sei o que, paraná, eu falei para ela, posso pegar, eu constelo com os bonecos, aprendi durante a pandemia, estudei bastante, comecei a aprender a constelar com os bonecos, e aí eu falei para ela, posso pegar meus bonecos, posso pegar o meu campo? E eu estreiei a minha vida de consteladora individual com ela. Foi incrível, foi intenso, porque a primeira coisa que eu senti foi a confiança que ela sentiu em fazer a constelação comigo, em poder se abrir, porque a constelação, ela não é boazinha, né? Ela não é fofinha, ela vai enfiar o dedo lá, na nossa dor, no nosso emaranhado, naquela questão que não nos permite caminhar. Ela vai trazer a luz exatamente para onde a gente não quer olhar. É preciso existir uma confiança, um equilíbrio ali no dar, no receber. Então,
eu vejo, quando ela me chama, quando elas me ligaram, dá para você vir aqui para a gente conversar? E ela me perguntou, você vai trazer os seus bonecos? Eu falei para ela, não sei. Não sei, é isso que você quer? E aí eu trouxe, e aí no meio da nossa conversa, eu falei para ela, você quer conversar agora? Porque eu falei para ela, não vou te constelar, vamos olhar uma situação. A gente não precisa, né? Eu falei, vamos colocar aqui este momento, vamos ver o que esse momento quer mostrar para nós. Vamos conversar a partir desta visão. E foi incrível. E aí eu falei para ela, olha, você está se dando a oportunidade de olhar para você, e você está me dando a oportunidade de doar, de trocar e de crescer através disso. Eu olho para as meninas, para a formação tão diferente, a gente tem formações diferentes, mas eu acho que a grande riqueza, e que é o que a constelação nos traz, é exatamente o da troca, o do exercício do crescer. Porque a cada vez que a gente interfere e vai até alguém com esse trabalho, com esta proposta, nós saímos melhores, nós saímos maiores. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho, com a consultoria, com o trabalho voltado à área de alimentos e bebidas, tem sido incrível. Porque o meu papel dentro da consultoria, principalmente, nós somos uma consultoria multifuncional, a gente tem profissionais de diferentes áreas, de diferentes formações. A consultoria chama Vera Araújo, mas a verdade, Vera Araújo, porque fui eu que criei, que está há muito tempo, mas na verdade ela é a Aline, ela é a Amanda, ela é o Bruno, cada um é chefe de cozinha, a outra é do marketing, a outra é de finanças, e eu fico principalmente com a gestão de pessoas. Esta é a minha paixão. E gerir pessoas hoje é um grande desafio. São muitos emaranhados, as pessoas vêm até nós hoje, e se eu não olhar para essa pessoa, primeiro para Maria, para o José, para o João, sem olhar que ele é garçom, que ele é cozinheiro, que ele é meu bartender, antes disso ele é uma pessoa que traz um mundo inteiro atrás dele. Então, se eu não enxergar isso primeiro, se eu não der lugar para esta pessoa, dentro desse sistema que é o trabalho, ele não consegue. Não vai, não avança, o trabalho não sai. E a gente, como negócio, é cheio de padrões, de regras, de normas, de metas. Né? Você não abre um restaurante para não ter lucro. Você não abre um hotel para não ter lucro. E eu não vou ter lucro se essas pessoas todas não forem parte desse sistema. Se elas não vierem no sentido de se inserirem, de contribuírem. Para isso eu preciso dar pertencimento, que é uma das regras, uma das leis do amor dentro da constelação. Pertencer. E aí foi uma coisa que eu percebi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático de como hoje eu consigo trazer o trabalho. Quando eu vou para um treinamento, e hoje eu construo o treinamento, não só focado em ensinar o cara a servir uma mesa, uma regra de atendimento. Não. Primeiro, quem é você? De onde você veio? Qual a sua intenção aqui nessa empresa? Como você enxerga a empresa? Eu levo o meu campo, principalmente quando a empresa já existe e está tendo problema. Levo lá meus bonequinhos, levo o nosso campo, coloco lá, e não falo nada, coloco lá um elemento que representa a empresa. E peço para que todo mundo escolha os bonecos, quem, né, com quem eles se conectam, quem o representa, e que bom, coloque ali próximo àquela empresa. Eu tive coisas incríveis, assim. Por exemplo, 2 garçons que escolheram 2 crianças e colocaram seu boneco, uma criança, diante da empresa. Alguém que se colocou de costas para a empresa. Alguém que se colocou fora do campo em relação à empresa. Isso já contou. Por que eu estou tendo problema de atendimento? Por que a empresa não caminha? Eu tenho crianças trabalhando. Criança não tem responsabilidade. Criança não trabalha. Criança não vai se responsabilizar, não vai se inserir. Porque isso aqui é uma empresa, é um lugar de trabalho. Eu tenho um proprietário que se colocou como meu bonequinho mais velho, como um ancião. Falei para ele, como você vai se comunicar com esse seu colaborador de 19 anos se você se coloca como ancião? E uma das questões que nós tínhamos levantado lá nessa empresa é que os colaboradores tinham medo de conversar com o proprietário. Eles tinham medo dele, não era nem respeito, não era nem uma relação de colaboração, eles não queriam nem colocar o problema para ele. Então, todos os problemas tinham que ser resolvidos por ele, porque eles tinham medo até de ir até ele.
Falei para ele, você se coloca num distanciamento tão grande da tua equipe que fica difícil para eles crescerem. Falei, então, cada um, falei, você que não olha para a empresa, como é que você se relaciona com ela? O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Se você nem olha para a empresa, se a empresa não tem um papel na sua vida. E foi muito interessante, porque conforme eles terminaram de montar, e o que é isso, né? O que ela está fazendo, e depois eu fui colocando e levantando, e aí eu fiz os encontros seguintes, que aí foi um sobre trabalho, outro sobre ética, outro sobre pertencimento. Lá no final, no quinto encontro, eles perguntaram para mim, você não vai trazer os bonequinhos? Eu dei tanta risada, eu falei, vou quando eles esquecerem um pouco dos bonequinhos, lá na frente, porque eu quero entender como eles enxergam hoje, como eles se relacionam de novo com essa empresa. A constelação tem me ajudado a mostrar até para o meu proprietário, e eu falo para ele antes, vai ler um pouco sobre isso, o que eles estão propondo. Eu não chego propondo a ele, vamos fazer uma constelação empresarial. Não é essa a minha intenção. Vamos entender como as pessoas aqui dentro desta empresa, deste negócio, como elas olham o negócio, como elas se posicionam, como elas se inseriram nesse sistema, porque elas são muito importantes para que a empresa dê certo. Como você se posiciona para os seus colaboradores. Porque se eu coloco a empresa, sou eu ansioso, e eu grudo na empresa e não olho para ninguém, eu também não estou dando pertencimento a ninguém. É lógico que ninguém vai contribuir. Eu não tenho uma relação com essa empresa e muito menos com esse meu contratante. Então, e assim, eu tenho procurado, até com as meninas, uma especialização, estudar mais, aprender mais, porque eu vejo o quanto esta visão através dos bonecos, através da constelação, tem facilitado na hora de levar a minha proposta de solução. Na hora de levar a minha proposta de como a gente vai treinar a equipe. Eu não gosto, inclusive, da palavra treinamento, porque treinar é automático. Treinar, eu ensino o cara a dirigir, eu ensino o cara a cozinhar, eu ensino ele a cortar cebola. Desenvolvimento de pessoas. Eu sempre falo, olha, a minha proposta aqui como consultora é desenvolvimento de pessoas. E assim, então, quais as questões que nós estamos levantando nesse momento que nós vamos ter que tratar para que essa equipe cresça conosco? Porque se você só for contratar, demitir, contratar, demitir, contratar, demitir, você nunca vai formar um time. Você nunca vai prosperar. A gente não vai ter tempo de tratar pessoalmente um a um, o que seria mega interessante, mas uma empresa não tem como fazer isso. Mas esse sistema aqui, a gente vai tentar deixar saudável. Então, quem se coloca como criança, que tipo de conversa e de treinamento que nós vamos ter? Quem nem olha para a empresa, ele sabe onde ele trabalha? Qual o propósito dessa empresa? Será que não é a empresa que não olhou para ele? Porque tem isso. Os nossos empresários, os nossos empreendedores, eles ainda são muito distantes dessas pessoas que são a alma do negócio. Você não vai ter um restaurante de sucesso só porque você é dono dele. Para esse negócio, o bar, a padaria, o restaurante, o hotel, todas as pessoas dentro disso aqui têm que se sentir donos, têm que se sentir parte, têm que entregar o seu pedaço para que isso aqui caminhe para o sucesso. E esse sucesso vai chegar para todo mundo de formas diferentes. Não vai ser só falando, vai ser vivenciando, vai ser praticando, vai ser entregando do coração. E essa é a proposta. E eu vejo que através das ferramentas, dos conceitos da constelação, do nosso olhar, isso é um grande aprendizado para mim. Que eu também treinava, eu não desenvolvia. Eu treinava e depois eu cobrava. Hoje não. E muito legal, porque quem aceita, aquele empreendedor que aceita que eu conduza dessa forma, ele fala, eu não quero demitir. Eu não quero demitir. Eu quero que essas pessoas venham para ficar. Eu quero crescer com elas. E você, aos poucos, eu estou tendo a oportunidade de ver os resultados nos números, no lucro, no envolvimento de cada um, a partir do olhar, principalmente, do pai desse negócio, que é o dono da empresa.
que é a prosperidade. Então, tem sido é um desafio para nós como consteladores, porque a gente sabe quantas críticas ainda tem, quanto descrédito, né? Como tudo que é novo, como tudo que não é padronizado, tudo traz grandes questões, mas para quem se abre e se permite, como nós nos permitimos, como eu me permiti aceitar a constelação para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, o resultado tem sido incrível, incrível, incrível para mim como profissional e desafiador e próspero para quem está na empresa. Tem sido muito bacana, um desafio muito bom.